Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio número 5 do módulo 3 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã, à vida com Cristo. E hoje o assunto é sofrimento. E acho que é uma pergunta que é feita silenciosamente por alguém, abertamente por outro. Pode um Deus que se diz bom permitir o sofrimento? Se nós somos cristãos, essa pergunta fica mais complicada ainda, porque aí a pergunta vira o seguinte: esquisita essa maneira do meu novo pai tratar a mim como seu filho. Eu estou sofrendo. Como é que ele permite isso? Eu sou filho dele, co-herdeiro com Cristo. Como é que isso acontece? É uma pergunta, vamos colocar assim, é uma pergunta humanamente mais do que razoável. Eu acho difícil a gente amadurecer em nossa fé sem encará-la e sem tentar, pelo menos, entender o porquê que existe sofrimento no mundo e porquê que eu também, como cristão, sou vítima desse sofrimento. Chegamos até um momento, até que hoje temos lideranças cristãs, pessoas que se dedicam a Deus 100% do seu tempo, afirmando que não conseguem crer num Deus que permite ou até que sob cujo domínio está o mal. O mal não pode estar associado a um Deus que é intrinsecamente bom de forma nenhuma. E eu acho que isso é um ponto de vista que é fácil chegar até ele. Não é fácil, quer dizer, é doloroso, mas, enfim, eu enxergo o caminho racional que leva a esse posicionamento. Porém, eu sou obrigado a dizer que é mais um desses aspectos de Deus em que Ele é tudo, sobre o qual nós não temos entendimento, nosso raciocínio não alcança, nossa compreensão não encaixa esse aspecto de Deus. Bom, mas vamos primeiro ver o que a Bíblia tem a ver sobre a existência do sofrimento. E nós voltamos ao primeiro capítulo, ao primeiro livro, perdão, os primeiros capítulos de Gênesis. Deus cria Adão, diz para Adão e Eva, também criada por Deus: olha, vocês podem tomar conta aqui da terra, só uma coisa: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem, com certeza morrerão. E eles comeram, daí nasce o pecado deles de desobediência a Deus, o desejo de ser igual a Deus, porque essa foi a argumentação de venda da serpente para Eva, para dizer que ela poderia e deveria beber, deveria comer daquele fruto sem consequências, porque ela seria igual a Deus. E o pecado teve consequências cósmicas, não é só a consequência da gente ficar separado de Deus, não poder mais ter uma convivência direta com Deus partindo de nós. A consequência cósmica é a deterioração, a contaminação da criação inteira pelo pecado do homem.
pode pensar, mas será que o Thomas não está dando assim uma importância exagerada ao pecado do homem diante do universo? Mas essa é a realidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja em Roma, aos Romanos, ele diz que a criação inteira geme à espera da salvação. Então, a reconstituição do universo é uma expectativa da criação inteira. Coisa fantástica. O mal que nós fizemos ao universo, nós não conseguimos. Nós temos uma vaga ideia, porque nós estamos agora vivendo vários problemas extremamente sérios e talvez perenes pelo descuido em relação ao nosso próprio planeta que nós deveríamos cuidar, e nós estamos destruindo em vez disso. Mas a consequência cósmica nunca passou por nossa cabeça, mas ela é bíblica. Então, a primeira coisa que temos que entender, o sofrimento existe por causa da existência do pecado. Veja, nós somos muito tentados, em função disso, às vezes, a julgar uma pessoa que está sofrendo. Nós chegamos para ela e dizemos, bom, mas você está sofrendo é porque você cometeu algum pecado. Não se trata disso. Pode acontecer isso. Se eu puser meu dedo na tomada, eu vou tomar um choque. Se eu matar alguém e for descoberto, eu vou passar anos na prisão. Mas, de um modo geral, quando nós falamos em sofrimento, que são perdas, ou então dores, enfim, é a nossa saúde que vai. Hoje mesmo eu estava lendo o jornal de uma pessoa maravilhosa que morreu de uma parada cardíaca aos 31 anos de idade e era esportista ainda por cima, estava em plena forma. Nós não sabemos o quando vamos morrer, não sabemos o quando vamos ou do que vamos sofrer. O autor do livro de Eclesiastes, que vem logo depois de Provérbios, no Antigo Testamento, ele diz uma coisa muito definitiva. E ele diz que o sol e a chuva caem na cabeça do justo e do ímpio. Ou seja, cai na cabeça do pagão, cai na cabeça do cristão. Nós não estamos, como cristãos, de forma alguma, garantidos contra esse mundo em que vivemos, os males desse mundo. De forma alguma. O Novo Testamento não ensina nada de novo sobre esse tipo de sofrimento geral. É no Antigo Testamento que nós vamos buscar o entendimento do mal e do pecado e do resultante sofrimento. Nenhum livro melhor, esse eu recomendo que vocês leiam. Seria interessante vocês lerem o máximo que puderem, mas certamente os primeiros 2, 3 capítulos do livro de Jó. E Jó faz uma afirmação fantástica, porque veja a história de Jó. Ele era um cara justo. Deus dizia que ele era justo. O sofrimento que veio para ele veio de uma conversa de Satanás com Deus, que ele, claro, não participou, nem tinha conhecimento. Satanás se apresentou a Deus um dia e Deus falou para ele, ô Satanás, você reparou naquele meu cara lá na terra, o Jó, que cara justo, que cara bacana, que cara sensacional. Esse é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele é um exemplo do que deve ser o ser humano. É para isso que eu o criei.
E Satanás vira para Deus e diz o seguinte: olha, não admira que Jó seja bacana, que ele te adore, que ele te ame, que ele faça tudo certo por você. Você fez dele o homem mais rico do planeta. Você só trata ele a pão de ló, você deu a ele 12 filhos magníficos, você deu uma fazenda enorme, não sei quantos camelos, não sei quantas vacas, não sei quantos... você deu tudo para ele. E aí, você quer que ele seja o quê? Claro que ele é bacana com você. E aí Deus diz para Satanás, diz, ok, seguinte, não tira a vida dele, o resto você pode tirar tudo, porque você vai ver que ele é íntegro até o fim. Ele não é íntegro por causa do que ele tem, não. É verdade que eu dei, mas não é porque o que ele tem que comanda ele, não. É quem ele é e a maneira que ele me vê. E, de fato, Satanás faz as piores com o Jó. Tira tudo dele. Mata todos os animais, mata os filhos, mata os servos. Acabou tudo. Aí a esposa de Jó vira para ele... sim, detalhe final. Jó fica tão doente, ele tem sarnas em todo o corpo, talvez seja até lepra, mas não sei dizer, que ele é reduzido a ficar sentado no chão, se coçando com caco de telha, coçando as suas feridas que não saram de jeito nenhum, coçando com caco de telha. E aí a esposa, que já o deixou, né, mas chega para ele e diz o seguinte: olha, eu, se fosse você, eu faria duas coisas. Primeiro, maldiga ao Senhor e morre. É isso que te resta. E Jó responde para ela com essas palavras: se eu recebi o que tem de bom de Deus, por que não receberia o mal? Agora, o resto do livro de Jó, eu gostaria que vocês tivessem paciência de ler, porque são capítulos longos, amigos de Jó tentando explicar para ele, e é muito interessante. Primeiro, porque os amigos de Jó tentam a todo custo convencê-lo o seguinte: ele está sendo castigado por Deus por causa de algum pecado que ele cometeu. E a resposta de Jó para eles é o seguinte: bom, então me digam qual é o pecado, porque, que eu saiba, eu não cometi nenhum pecado. Aí aparece, inclusive, a figura do pecado que você desconhece. É o que hoje, em certos círculos cristãos, se chama do pecado oculto. Mas por todos os meios possíveis de argumentação, e se vocês lerem, vocês vão ver uma argumentação extremamente elaborada do ponto de vista de retórica, tal. Não é coisa de povo primitivo, não. Muito bem elaborado, mas de toda forma possível e imaginável, ligar o sofrimento de Jó ao pecado que ele cometeu, a algum pecado que ele cometeu, ou a pecaminosidade dele, de um modo específico e não geral. Ele tem que ter sido culpado de alguma coisa para estar sofrendo desse jeito, para ter perdido tudo que ele tinha. No final das contas, Jó descarta os amigos e tanto insiste com Deus que ele conversa com Deus. E ele expõe para Deus: Deus me diz, por que você fez isso comigo? E a resposta de Deus é muito interessante, porque Deus expõe para ele toda a criação. E ele pergunta assim: você consegue criar um burro montês? Ou um cabra montês, ou sei lá que bicho? Ou um hipopótamo, uma formiga, uma folha, uma flor? Você consegue criar alguma coisa dessas? E Jó entende o seguinte:
entender Deus não é para o meu bico. O sofrimento está posto no mundo através do pecado. O porquê eu não é coisa para o meu bico. Por que a chuva, o granizo e a tempestade caíram sobre a minha cabeça, não me é dado saber. E como é que Deus iria explicar para Jó? Então, que foi uma conversa que ele fez com Satanás que resultou nisso, que ele estava provando para Satanás e, através disso, para o mundo todo, que a fidelidade de Jó para ele independia do estado dele de bem-estar. Jó teria dito, aí é que Jó talvez até tivesse entregue os pontos, mas logo eu que você foi escolher para provar alguma coisa para Satanás. Não dá para entender. O melhor que eu posso dizer em relação a Jó é que tudo isso aconteceu a Jó para que eu hoje, passados não sei quantos mil anos, que Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, talvez o mais antigo, para que eu hoje tenha a humildade diante de Deus de me lembrar do bem que eu recebo dele e de não questionar o mal que me ocorre. Porque enquanto Jesus não voltar, essa terra será dominada pelo pecado originário de Adão. E o mal habitará nessa terra e acontecerá ao cristão e ao não cristão, ao justo e ao ímpio. O Novo Testamento traz apenas uma nova razão de sofrimento totalmente inesperada e sobre qual Jesus fala e os apóstolos também falam em seus escritos bastante para nós. E essa é o seguinte, Jesus começa ensinando no Sermão do Monte de que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos, até mortos, por causa da nossa fé em Jesus. Somos bem-aventurados. Nós podemos usar essa perseguição como uma medalha que um general usa no seu uniforme. Eu sou um perseguido por causa de Jesus. Não vale ser perseguido por coisas erradas que eu fiz. Não, isso não tem nada a ver com o caso. É ser perseguido por causa de Jesus, por causa da minha fé, por causa da minha insistência em falar e viver de acordo com Cristo, com o Cristo que habita em mim. Isso era novidade. E é por isso que o Novo Testamento, ele fala abundantemente do fato que nós temos que perseverar apesar da perseguição. Nós temos que ter paciência, nós temos que absorver essa perseguição sem perder a nossa fé, mesmo que nos leve à morte. Eu não sei quanto a você, se você já pensou nisso, mas muito cedo na minha vida cristã, eu me dei conta que eu não seria filho de Deus se nos tempos dos imperadores romanos, dos primeiros 3 séculos da cristandade, os cristãos, por exemplo, em Roma, não tivessem sido oferecido às feras famintas no Coliseu e morreram sem reclamar, e morreram sabendo que para viver bastava dizer, não, eu não sou mais cristão, mas famílias inteiras com crianças, mulheres, adultos, idosos, mortos
em perseguição, e isso perdura em certos países até hoje, até a morte, perda de direitos, em nome daquele a quem seguimos. Por causa do fato que nós seguimos aquele nome que está acima de todo nome, nós somos perseguidos em várias partes do mundo. Se nós falássemos o que deveríamos falar, é muito provável que seríamos perseguidos aqui no Brasil também. Nós não somos, porque muitas vezes nos calamos diante daquilo que deveríamos falar. Nós não temos coragem suficiente ou convicção suficiente para defender os pobres e os oprimidos da perseguição, da opressão, da dominação, que tanto ofende a Deus. Mas um dia nós seremos perseguidos. Mais ou menos, eu não sei quanto. Certamente, alguns de vocês já foram, pelo menos, ridicularizados por serem cristãos. Eu posso dizer que eu já perdi um emprego muito bom, não pela minha performance, mas por ser cristão. Foi chato. Não aconteceu numa idade que a gente absorve isso com tranquilidade, que eu estava a caminho da minha aposentadoria merecida. Porém, acabei achando que talvez tenha sido um marco muito positivo na minha vida. Eu só vou pedir a você um favor final, que é o seguinte: todos nós vamos ter contato com pessoas que sofrem. E eu vou pedir a vocês nunca chegarem a essa pessoa com a finalidade de apontar os seus erros e seus pecados para ligar tais erros e tais pecados, mesmo que seja um fato, mesmo que não seja apenas a sua conclusão. Mas lembre-se o seguinte: nós temos o direito de ajudar as pessoas, nós temos o direito de consolar as pessoas, mas nós não somos feitos juízes uns dos outros, e em nenhum lugar na Bíblia nós vamos ler que temos o direito de ser cruéis uns com os outros. Eu fico por aqui. O capítulo que eu gostaria que você lesse, com certeza é o primeiro capítulo do livro de Jó, mas com o tempo, leia o livro todo para ver a história, como ela é profunda em relação ao entendimento do sofrimento. E vamos discutir um dia, quando nós estivermos juntos, brevemente, qual, a seu ver, a relação entre o sofrimento e o pecado. E alguém que você conhece está sofrendo nesse momento, você poderia fazer uma oração por essa pessoa agora? Foi ótimo estarmos juntos. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima reunião juntos.